Como eu investi 10 mil reais na minha carteira de investimento no momento atual? Eu resolvi trazer esse vídeo onde eu fiz um aporte mais robusto na minha carteira de 10 mil reais e vou mostrar para vocês qual que foi o racional, quais foram os ativos que eu incluí na minha carteira, de forma a mostrar como que é a tomada de decisão de um investidor. O intuito desse vídeo não é que você siga os ativos que eu coloquei na minha carteira, mas sim auxiliar você na sua tomada de decisão para você de fato colocar o seu dinheiro para render. E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Construindo Riqueza. Eu me chamo Gustavo Ursulino, sou especialista em investimento e economista e é um prazer ter você aqui em mais um vídeo. E para você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal, pessoal, deixa o like, é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo para alguém que você conheça, um amigo, um conhecido, né? Esse vídeo que vai auxiliar outras pessoas também. Deixa sempre um comentário dando um feedback, tema de vídeo, que eu sempre sou bastante aberto em relação a isso. E obviamente se inscreva no canal para acompanhar todo o conteúdo que eu posto aqui. Como eu falei na introdução, no mês de agosto de 2023 eu fiz um aporte mais robusto na minha carteira de 10 mil reais. Eu achei muito interessante mostrar para vocês como que eu fiz esse aporte na minha carteira, qual que foi o racional que eu utilizei por trás dessa alocação e mostrar ali na prática quais foram os ativos, a diversificação que eu utilizei na minha carteira e o racional, ao meu ver, na minha opinião, de cada ativo que eu incluí na minha carteira. E esse vídeo é justamente para aquele investidor que está com dúvida em de fato colocar o dinheiro para render ou de fato colocar o dinheiro para investir. Eu entendo que esse ponto, que é basicamente o ponto de partida, né, ele pode ser ali um limitador para muitas pessoas. E a ideia desse vídeo é justamente esta: mostrar como que eu faço na prática para você, investidor iniciante ou enfim, investidor mais avançado, entender o racional e se essa for a sua barreira de entrada, né, a sua barreira que está limitando em relação a colocar e investir o seu dinheiro, isso vai ficar mais claro para você e pode te ajudar a tirar essas dúvidas. Então esse que é o objetivo principal desse vídeo, mostrar como eu faço e obviamente incentivar aquela pessoa que está indecisa. Nada que eu trouxer aqui é com cunho de recomendação. Como eu falei, é apenas para mostrar para vocês como eu faço com o meu dinheiro na prática e também tirar dúvida de pessoas que estão com dúvidas em relação aos investimentos. Antes de eu mostrar na prática, na tela do meu computador ali, quais foram os ativos que eu fiz esse aporte de 10 mil reais, eu separei alguns pontos bem interessantes para trazer um pouco mais de contexto em relação a como eu tomo a decisão de investimento na minha carteira de investimento. Então eu acho muito interessante trazer esse ponto aqui para vocês entenderem esse contexto e daí o racional dos aportes ele vai ficar bem mais fácil. Primeiro ponto aqui é o que? Não existe mínimo para investir. O vídeo e o título desse vídeo é eu alocando 10 mil reais, mas eu não quero que você, investidor iniciante, se apegue a esse valor de 10 mil reais. Até mesmo em vídeos recentes que eu postei, você consegue fazer investimento a partir de 50 reais. Os 10 mil reais foi o valor que eu utilizei para fazer esse aporte na minha carteira e mostrar o racional para você. Mas você que está iniciando agora e não tem esse montante de 10 mil reais, não veja isso como um ponto que vai limitar o seu investimento. Muito pelo contrário, veja isso como um incentivador que você vai chegar um dia nesses 10 mil reais. Mas lembrando, não existe mínimo para investir. Não se apegue aos 10 mil reais que eu vou trazer aqui no vídeo e se apegue sim à sua condição de vida atual. Então se você tem 50 reais, 500 reais, 1.000 reais, 1 milhão de reais, considere o seu momento de vida atual para você fazer os investimentos. Então não veja, né, os 10 mil reais que eu vou trazer aqui como um ponto de limitador, e sim um ponto de incentivar você a investir na prática. Segundo ponto muito importante para trazer de contexto para vocês é a diversificação. A diversificação ela sempre vai ser um dos principais aliados para a sua carteira de investimento no longo prazo. E aquela famosa frase ela faz muito sentido: não coloque os ovos na mesma cesta. E vocês vão ver na alocação que eu fiz desses 10 mil reais
Como eu diversifiquei todo esse montante, que é basicamente o que eu sempre comento, é você expor o seu recurso, o seu dinheiro a cenários diferentes. Sempre um cenário ele vai se sobressair em relação ao outro. Então, se você tiver uma diversificação eficiente da sua carteira, se um cenário se beneficiar mais e agregar mais rentabilidade, você vai ter essa ponta rendendo mais e a outra parte da carteira, em alguns cenários, ela vai render na média, mas sempre vai ter um lado que vai destoar em relação à média da carteira. Então é sempre muito importante essa diversificação. E obviamente que esse exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo positivo. Então um cenário, né, um ativo ele vai se beneficiar mais em relação ao outro. Mas existem momentos que um ativo ele vai se desvalorizar mais que os outros. E a diversificação, ela também vai proteger a sua carteira nesse cenário de um ativo mais pessimista. E vocês vão ver ali na prática como eu coloquei essa diversificação na minha carteira. Bom, pessoal, já tô aqui na tela do meu computador, tá? Eu tô com esse headset porque o meu microfone ele não tá funcionando aqui nesse computador, mas para eu não deixar de gravar esse vídeo para vocês, vou gravar com esse headset mesmo, tá? Pelo menos o áudio ele fica menos pior. Então já tô na tela do computador e vou mostrar aqui para vocês quais foram as alocações que eu fiz. Ali já tá o valor total, né? Ficou um pouquinho para cima, então deu ali R$10.145, que foi a alocação. E eu dividi esse aporte basicamente em três principais classes. Primeira classe, renda fixa. Segunda classe, renda variável. E terceira classe, mercado exterior. Então pode ver aqui que essa composição da carteira ela está expondo o meu capital, esse aporte, né, e a minha carteira em renda fixa, onde nós hoje estamos no cenário de Selic elevada, já dando indícios de queda, né? As duas últimas reuniões do Copom teve queda, uma bolsa brasileira bastante desvalorizada, então nós vimos aí a bolsa num PL histórico bastante abaixo do que normalmente ela é negociada, então aí nós temos a oportunidade de comprar bons ativos a preços bons e visando o longo prazo esse crescimento, né, e a valorização desses ativos. E o mercado exterior, onde nós vemos o dólar como uma moeda bastante forte, bastante resiliente, vemos taxa de juros norte-americana num patamar histórico bastante elevado, inflação norte-americana também bastante elevado, e a bolsa lá dos Estados Unidos, ela vem tendo uma alta aí recorrente, mesmo num cenário mais difícil para o país. Então, a minha alocação ela foi dividida basicamente nessas três principais classes, tá? Daí, a subclasse ficou basicamente em renda fixa. Eu fiz a alocação em tesouro direto. Já vou mostrar ali para vocês quais foram os ativos que eu aloquei dentro do tesouro direto, obviamente. E em renda variável, eu separei a alocação em duas principais classes, então fundos imobiliários e ações, e no mercado exterior eu fiz a alocação em ETF, mais especificamente em renda fixa norte-americana, tá? Então vamos começar primeiro os títulos que eu aloquei no Tesouro Direto, tá? Então a alocação no Tesouro Direto foi uma alocação de R$3.000, onde eu aloquei ali em dois títulos, tá? Então o primeiro título foi Tesouro Prefixado com juros semestrais 2033 e o segundo título Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2055. Eu fiz uma alocação ali bem equilibrada, então foi basicamente 1.500 em um, 1.500 no outro, tá? E aqui por que eu fiz essa alocação, né? Como eu falei aqui agora há pouco, nós estamos num cenário de queda da taxa básica de juros e esse é um cenário que acaba beneficiando títulos prefixados e até mesmo títulos atrelados à inflação, tá? Então são títulos que eles estavam a taxas bastante elevadas, ainda mais se for analisar o patamar histórico desses títulos, tá? Então aqui eu tenho duas oportunidades, que é carregar esses títulos para o longo prazo. Então no tesouro prefixado ali eu peguei uma taxa de 11,30, 11,50, alguma coisa nesse sentido. Então imagina, tenho até 2033 por ano para ter essa taxa, né? Então eu posso carregar essa taxa por longo prazo ou eu posso sair ganhando na marcação a mercado, né? Na medida que a Selic diminuir, naturalmente essas taxas vão ser negociadas abaixo desses 11% que eu peguei, por exemplo, tá? E eu posso sair antecipadamente embolsando essa diferença como lucro no meu bolso, que é aí a marcação ao mercado. Eu posso fazer um vídeo sobre isso falando mais detalhadamente, tá? E o mesmo racional vale para o Tesouro IPCA+,
Então hoje o título do Tesouro, né, ele está sendo negociado ali IPCA mais 5,6, IPCA mais 5,7, um título que vence lá em 2055. Mesma coisa, eu tenho duas opções aqui. Eu posso carregar esse título para o longo prazo com essa taxa extremamente boa, mas se eventualmente surgir oportunidade, eu posso sair ganhando na marcação a mercado, que vale muito a pena também. Então essa foi a minha alocação em renda fixa, tesouro direto, tá? E o peso desses 10 mil reais foi 29%, né? Basicamente fiz alocação em 3 mil reais nesses dois títulos, tá bom? Então agora, já indo aqui para a renda variável, primeira subclasse ali, os fundos imobiliários, onde eu fiz alocação de 2 mil reais em 4 fundos imobiliários diferentes, tá? Então vocês vão ver ali, é uma alocação que ela foi mais alocada em recebíveis, em FOFs, né? Então BCFF11, CVBI11, MXRF11 e um fundo imobiliário de shopping, que é o XPML11. Então, eu fiz a alocação nesses 4 fundos imobiliários diferentes, tá? Dentro ali da minha carteira. Por um fundo imobiliário ter o valor da cota um pouco mais alto que o outro, acabou destoando ali, mas em resumo ficou ali uma alocação de R$400 para cima em cada fundo imobiliário. Não vou entrar no detalhe de cada fundo imobiliário, mas são fundos imobiliários que eu já tinha posição e basicamente eu aproveitei nesse aporte maior de 10 mil reais para aumentar a posição em cada fundo imobiliário desse. E aqui segue o mesmo racional, tá? Os fundos imobiliários eles sofreram bastante num cenário de Selic alta e normalmente os fundos imobiliários eles tendem a se beneficiar bastante num cenário de Selic diminuindo, né? Então os investidores buscam ativos de maiores risco para terem uma rentabilidade maior. Então aqui, aquele investidor que comprou o fundo imobiliário ou até mesmo a ação numa baixa vai se beneficiar bastante nesse cenário de Selic caindo, tá? Então por isso que eu fiz as alocações nos fundos imobiliários. Tem ali também as características dos dividendos que eu acho muito interessante. Recebo todos os meses e posso realocar na minha carteira. E a segunda subclasse dentro de renda variável foram as ações, tá? Nesse aporte aqui eu incluí essas empresas na minha carteira, visto que eu não tinha elas na minha carteira. Então eu incluí ali Vale, Ambipar e Copel, tá? Então eu estava precisando de uma empresa de energia elétrica na minha carteira, visto a OPA que acabou ocorrendo de Energias do Brasil, então achei bem interessante incluir a Copel. Foi um aporte também muito equilibrado em cada uma das empresas, seguindo ali mais ou menos R$1.000, R$1.000 e 100. Esse aporte nas ações representou aproximadamente 32% do aporte total, que deu ali mais ou menos R$3.200. Então, seguindo aquele mesmo critério que eu falei, Bolsa brasileira estava com PL extremamente baixo, né? Estava com preço-lucro bastante baixo, se fosse analisar principalmente o histórico, e aí a gente tem a oportunidade de comprar boas empresas, ou empresas às vezes que estão ali no momento de evolução, de crescimento, que é mais o caso ali da Ambipar, e a gente tem a oportunidade de comprar essas empresas baratas e carregar elas para o longo prazo dentro da carteira. Então, aproveitando esse cenário, que eu não vinha aportando tanto em renda variável, eu achei legal, nesse aporte maior que eu fiz, fazer a alocação aí nessas 3 empresas, tá? E a última alocação, né, o último ativo, os últimos ativos que eu fiz aí, esse aporte de 10 mil reais, foi 2 mil reais em 2 ETFs, um é o Govt e o outro é o TLT, mesma coisa, não vou entrar no detalhe dos ativos, mas ambos são ETFs que replicam índices de renda fixa norte-americana, tá? A única característica de um ali é que ele tem uma carteira mais diversificada, com títulos com vencimento diferente, e o outro ele tem título somente com vencimento a partir de 20 anos. Então ele é 20 anos mais, tá? E eu acho legal manter essa diversificação, porque eu tenho basicamente uma carteira mais diversificada, pegando toda essa curva de juros, né? E outro com juros mais longo, vencimento mais longo, vamos dizer assim, tá? Então eu fiz uma alocação de 2 mil reais no mercado exterior, nesses ETFs, e a alocação ficou dividida ali em R$1.000 em cada ETF que eu incluí na carteira, representando então 20% da alocação desses 10 mil reais. E aqui o cenário é o que? Nós vimos aí o Fed aumentando a taxa de juros para ter aquele controle inflacionário que estava sendo muito forte, atingiu aí o maior patamar histórico de inflação dos Estados Unidos, e
Isso é um ponto muito bacana para nós investidores, né? Porque eu tenho basicamente a oportunidade de investir em dólar a uma taxa de 5% ao ano rendendo em dólar. Então é difícil a gente ver um cenário desse com o risco Estados Unidos, né? Que é basicamente chamado aí no mercado como risk free. Então achei bem legal aumentar essa minha posição, além de que eu vou estar exposto diretamente à moeda dólar e vou ter uma rentabilidade em dólar. E outra característica bem legal desses dois ETFs é que eles pagam juros mensais. Então mensalmente eu vejo o pagamento de juros desses ETFs ali na minha conta, tá? E é uma característica diferente dos ETFs aqui do Brasil, que eles não possuem essa característica de pagamento de juros, tá? Então, esse foi o racional de eu fazer a alocação nesses dois ETFs lá no mercado exterior. Então vocês puderam ver aqui na prática que esse aporte ele foi bastante diversificado. Então desses 10 mil eu não aloquei ele somente em uma classe, somente um ativo. Eu diversifiquei ele de forma estratégica para usar o ciclo de mercado a meu favor, que é o que eu sempre comento e acho muito legal frisar para vocês. É vocês ganharem dinheiro e aproveitarem o ciclo de mercado para embolsar dinheiro. Selic está alta, você se beneficia disso. Selic diminuiu, você tem outros ativos na carteira que vão se beneficiar nesse cenário de Selic. E meus critérios valem para bolsa barata, bolsa cara, mercado exterior pessimista, mercado exterior otimista, tá? Então é assim, é você diversificar sua carteira de forma a se beneficiar em qualquer movimento que ocorrer no mercado. E vocês puderam ver aqui que esses 10 mil reais, 10 mil e pouquinho, né, que eu fiz de aporte, 10.145 aproximadamente, eles foram bastante diversificados dentro da minha alocação macro, né, que a gente costuma dizer. Eu achei bem legal mostrar para vocês aqui na prática qual que foi o racional, o porquê que eu coloquei cada ativo dentro da minha carteira. Obviamente que eu não entrei no micro de cada ativo, mas eu entrei no macro, vamos dizer assim, da classe, né? Explicando por que tesouro direto, explicando por que fundo imobiliário, ações e ETF renda fixa no mercado exterior, tá bom? E o vídeo foi esse, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo que eu trouxe aqui mostrando como eu fiz a alocação de 10 mil reais na minha carteira, novamente não se esqueça de deixar um like, deixa um comentário, um feedback. Se vocês gostaram de vídeos onde eu trago ali alocando na prática, deixa um comentário que eu posso ver para trazer mais vídeos nesse sentido. O vídeo foi esse, pessoal. Vamos juntos construir riqueza na sua vida. Até mais!